Olá, alunos de tradução de textos técnicos científicos. Na aula de hoje, eu vou fazer a correção comentada dos exercícios das duas últimas aulas. E a boa notícia é que para essa semana vocês não vão ter uma tradução para fazer. Na semana que vem, vocês começam uma nova tradução, porque eu tenho que gravar uma outra aula. Eu achei que seria muita coisa, duas videoaulas no mesmo dia. Então, por isso vai ser uma videoaula só com feedback, e na semana que vem eu gravo uma nova videoaula com algumas direções, algumas explicações para o próximo texto que vocês vão traduzir, que vai ser um trabalho maior. Então, vamos lá. O primeiro exercício era esse aqui. You had an abstract, a scientific abstract. It is already published in this journal, Genome Research. And I asked you 3 activities. One of them is for you to recognize the structure of an abstract. Usually you have a background information, which is the contextualization of the problem itself, the objectives, methods, and the results. And this is a good piece of information for you to write your own senior paper, so pay attention to that. Then I asked you to proofread a text because I inserted 5 grammar mistakes. Of course, the abstract was not published with mistakes. I inserted them. And then you had to translate title and abstract. I'd like to start with activity number 2, actually. I'm gonna point out the 5 grammar mistakes that I inserted. So let's start. It's a genomic analysis of the causative agents of coccidiosis in domestic chickens. Global production of chickens trebled in the past 2 decades. This is one mistake, because when you use in the past 2 decades, quer dizer, é uma coisa que vem acontecendo, then, e não acabou ainda, then you have to use present perfect. So global production of chickens has trebled in the past 2 decades. And they, the chickens, okay, are now the most important source of dietary animal protein worldwide. Okay, chickens are subject to many infectious diseases that reduce their performance and productivity. Okay, coccidiosis, caused by apicomplexan, I don't know how to pronounce this, protozoa of the genus Eimeria, is one of the most important poultry diseases. Okay, here you have the subject, coccidiosis, and the verb is. Coccidiosis is one of the most important poultry diseases. So you have a comma here separating the subject and the object, the subject and the verb. So what you have to do is you should insert a comma here. Why? Because then you have this explanation, caused by esse protozoário aqui, do gênero Eimeria, I don't know. So you have this explanation inserted between the subject and the verb. Imagine that these 2 commas here, they are like endashes, como se fossem travessões, or parentheses. Okay, so this is what you have. Coccidiosis, then you have an explanation what coccidiosis is, and then you have the verb, subject coccidiosis, verb is. Okay, so what the correction was to insert a comma here, so that you have 2 commas to isolate, to separate an explanation. Okay, to insert an explanation between subject and its verb. So this is the second mistake. Could I remove this comma here? Yes, so that I wouldn't have none of these commas. So coccidiosis caused by is one of the most important poultry diseases, without any commas.
Yes, grammatically you could do that. But because this is an explanation, it's a better idea to insert two commas so that this explanation is in the middle of the subject and the verb. Here there is another problem. It's a verb, understand. But the verb here is the subject of the sentence. Understand the biology of Emeria parasites underpins, this is the verb, ok? Então, so the idea is entender, né, a biologia ajuda, suporta, mas suporta não dá certo na tradução, mas ajuda no desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. When the verb is the subject of a sentence, then you have to use gerund. Okay, the verb is the subject of a sentence. If I say, for example, estudar é legal, studying is cool, okay, because the verb is the subject of the sentence. This is the real verb, the main verb. This is the subject. It's not a verb, it's the subject. Okay, so the subject is a verb. Entender a biologia, ajuda, So in English, when on the subject of a sentence is a verb, you use gerund. So understanding the biology of Emeria parasites underpins development of new drugs and vaccines needed to improve global food security. We have produced annotated genome sequences of all 7 species of Emeria that infect domestic chickens, which reveal the full extent of previously described, previamente descrita. É um advérbio. Advérbio, em inglês, previously described. Não é full extent de previamente descrito e não descrito prévio, não faz sentido. So, previously described, adverb and adjective, okay? Previously described, remember that an adverb transforms or modifies an adjective. Adverbs modify adjectives and also verbs and another adverb. In this case, it's an adverb modifying a verb, previamente descrita, previamente. This is the 4th mistake, correct? Which reveal the full extent of previously described repeat-rich and repeat-poor regions, and show that these parasites possess the most repeat-rich proteomes ever described. Furthermore, whereas no other AP complexan, I don't know, has been found to possess retrotransposons, Emeria is home to a family of chromoviruses. Analysis of Emeria genes involved in basic biology and host-parasite interaction highlight, okay, so this is the subject, análise. O resto é o complemento, né, desse sujeito. É prepositional phrase que está complementando aqui. O núcleo do sujeito é análise. Se o núcleo do sujeito é análise no singular, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, ou seja, analysis highlights. E esse era o 5º erro. Adaptations to a relatively simple developmental life cycle and a complex array of co-expressed surface proteins involved in host cell binding. So these are the mistakes. Now, let's understand how to write an abstract. Background information is about global production of chicken, the importance of chicken in our diet. The problem is that chickens are subject to many infectious diseases. So this is a problem, right? Because
the diseases reduce the chicken's performance and productivity. The explanation of coccidiosis, let me see, is one of the most important poultry diseases. Still have a problem here. However, this is a problem, but it's also a background, some background information. Okay, this is the author is explaining what coccidiosis is, so it could be considered background information, or it's just an you're talking about a disease. I could consider this is a problem. Okay, so this could be green or yellow. You could think of background information. I'm gonna put it yellow because if it's an explanation of what a disease is, so the problem is that chickens are subject to many infectious diseases, and this is an explanation of what the disease is, or an explanation of what coccidiosis is. So I'm gonna consider this as background information. Let me see. Understanding the biology. This is the objective. So we have to understand the biology to develop new drugs and vaccines, right? So this is the objective, blue. And here, how did they do that? They produced annotated genome sequences. Which color? Okay, methods. And then you have the results. What this shows. So everything else, you have the results. Reveal, you see these words, they are keywords for results. Reveal, show, we have show somewhere here. Show, so this, we can consider that these are the results. Furthermore, more results, okay, more results. So everything else are the results. So usually this information is useful for your own paper, okay? You have to describe some background information, the contextualization of the research, the problem you're going to investigate, your objectives, your methods, and then your results. So keep this information in mind when you're writing your own paper, and also when you're translating. The more translating abstracts, because the more you know how to do it, the easier it is for you to translate. Then let's see the translation. I highlighted here some parts that I'd like to make comments on, and the rest of it, it's more like, let's say, more like a literal translation, of course, improving to the Portuguese language. I mean, not improving, but making it sound natural in Portuguese. So not only a literal translation, but it has to sound natural in the target language. Okay, it has to be fluent. Well, o título, análise genômica de agentes causadores de coccidiose em frangos domésticos. I used Google Scholar to find all the scientific terms, and I'm going to talk about it in our next class, okay? How to do some research using Google Scholar, vocabulary research using Google Scholar. Well, guys, remember that resumo is not summary, okay? Because I had to correct some of these mistakes in the past, like students writing summary for a resumo acadêmico, that's abstract. Well, one of the things we have to pay attention is that in English, when you're talking about something in general, you do not use the article the, but in Portuguese we use it. So we don't say produção global, we say a produção global, but in English it was just global production. One trick that I use, it's
not in a grammar book. It's something that I developed myself. It's a trick that I use and it usually works. If I can replace the article the with this, I can use the. If I cannot replace, I do not use the. So, for example, here, if I were translating from Portuguese to English, a produção global, do I say the global production? É esta produção, em português a gente usa o artigo o tempo, muito mais do que em inglês. Em inglês, ele é mais usado com algo que você já mencionou antes. É como se você estivesse falando este aqui, ó, esta produção aqui. Eu já dei esse exemplo, não sei se foi com essa turma, mas eu vou dar esse exemplo de novo. Quando a gente está escrevendo o TCC, por exemplo, aí a gente usa assim, por exemplo, o tradutor tem que, deve prestar atenção ao contexto. Gente, uma frase bem bobinha assim, mas eu quero dar o exemplo. Em português a gente fala o tradutor. Agora em inglês, se você falar the translator, você está querendo dizer que é um tradutor específico e não no geral. The translator must pay attention to the context. Por que aqui eu tenho the? Porque é o contexto específico que ele está traduzindo. Agora, aqui eu estou falando de tradutor de um modo geral, então eu não uso the translator, ele parece que você está falando de um tradutor específico. Então, em geral, aqui fica melhor, inclusive, plural, tá? Translators. Fica bem melhor. Translators must pay attention, aí você está falando de um modo geral, você usa plural sem o the. Must pay attention to the context. Aí você está analisando uma tradução específica, digamos que o seu TCC envolve isso, e você vai falar que o tradutor ele fez uma escolha lexical muito boa para uma determinada situação, por exemplo. Aí você vai falar the translator made a very good choice, lexical choice, algo assim. Por que agora eu uso the translator? O tradutor da obra que você está analisando especificamente. Então, em português, a gente usa o artigo para substantivos de algo que referem a algo que estamos falando de um modo geral. Aqui é um modo geral, o tradutor deve prestar atenção ao contexto. Mas em inglês não se usa o the quando você está falando de algo muito geral. Então, I have this trick, é um truquezinho, não sei, que se eu fico pensando, se eu posso usar um this, é porque eu posso usar o the. Se eu não posso usar um this, é porque eu não posso usar um the, porque o this ele é algo bem específico, né? Este aqui, né? Este que eu já me referi a ele. Então, em muitos casos, nós vamos perceber que o artigo em inglês não é usado em momentos em que ele é usado em português. E é por isso que aqui você tem global production, produção de modo geral, e aqui em português a gente fala a produção global, ao invés de falar produção global. Bom, então vamos lá. A produção global de frangos triplicou nas últimas 2 décadas, sendo hoje a fonte mais importante de proteína animal em todo o mundo. Eu destaquei aqui porque eu achei melhor colocar sendo esse gerúndio que denota um resultado de alguma coisa, quer dizer, a produção dobrou, e isso daqui é um resultado, resultando em. Então, o gerúndio é muito usado para resultado. Eu achei que soou melhor, ele ficou mais fluente do que falar e eles são hoje, eles, né, os frangos, são hoje. Então, esse sendo, ele ficou mais fluente como sendo o resultado de algo que foi citado antes. Aqui eu só destaquei porque eu tirei a palavra dieta.
Achei muito literal falar a fonte mais importante na dieta de proteína animal ou a fonte mais importante de proteína animal. Não faz diferença, pode deixar a fonte mais importante na dieta de proteína animal, mas eu achei só que não fazia diferença tirar fonte mais fonte de proteína, que é uma expressão em português que a gente usa, fonte de proteína, e não fonte na dieta de proteína. Então ele fica talvez mais natural, mas também manter a palavra não tem nenhum problema, do meu ponto de vista. Aqui eu fiquei na dúvida se eu deixava os frangos, pela mesma explicação aqui, ou se eu deixava igual em inglês, frangos. Né? Eu acho que em português a gente usa o singular. O frango está sujeito, né? Em português em inglês não daria certo. Se você falar the chicken, é um frango específico que está sujeito. Mas aqui eu achei que, como falante nativo do português, eu achei que soou bem, né? Sem o artigo, os frangos estão sujeitos, mas eu acho que tanto faz. Frangos estão sujeitos a várias doenças infecciosas que reduzem seu desempenho e produtividade. Aqui é o mesmo caso, eu usei o artigo, porque é uma doença específica, que em inglês não se usa o artigo quando está introduzindo o problema pela primeira vez. O the, ele é usado como se fosse um this, né, que vai sendo usado depois que já foi introduzido o sujeito pela primeira vez. Então, em inglês não tem um artigo, até porque você tem coccidiose, é uma doença, né? Coccidiose, coccidiosis, sem o artigo, porque não é esta coccidiose especificamente, coccidiose de modo geral, a doença. Só que em português a gente acaba falando a coccidiose, a doença tal, né? Mesmo caso, em inglês estava só by, não by the, mas em português, na verdade, eu acho que tanto faz você dizer causada pelos protozoários, causada por protozoários. Aqui eu acho que tanto faz colocar o artigo ou não. Do gênero Eimeria, é uma das doenças, aqui já, né, com as duas vírgulas, né, a coccidiose é uma das doenças, então você tem esse causada, nananana, que é como se diz, explicativa. Estou pensando o nome, gente, na sintaxe. Relative clause. Oração relativa explicativa. Né? Como ela é explicativa, ela tem vírgulas. Porque está explicando alguma coisa. A coccidiose, né? Deixa eu explicar o que é a coccidiose. Ela é causada pelos protozoários, né? Então, a coccidiose é uma das doenças mais importantes que acometem aves. Aqui é porque eu coloquei o verbo porque não tinha, deixa eu ver. One of the most important poultry disease. Quer dizer, a doença de ave, uma das doenças mais importantes de aves. Né? Como em inglês você pode falar poultry disease, e em português o importante fica no meio, uma das doenças mais importantes de aves, eu achei melhor acrescentar um verbo, que acometem aves. Mas doenças mais importantes de aves. Ok, não fica errado, mas eu acho que assim fica melhor em português, acrescentar doença que acomete aves, porque você tem esse importante no meio. Em inglês não, é poultry disease. Né? O poultry sendo um adjetivo do disease, doença de ave, poultry disease. Mas aqui em português não dá certo. Aqui é uma das coisas que eu comentei na aula passada. Eu comentei que em inglês é mais comum se utilizar o verbo. Em português é mais comum o substantivo. Então, ao invés de falar conhecer a biologia dos parasitas, é mais formal em português usar o substantivo, o conhecimento da biologia dos parasitas. E conhecer estaria correto também, tá, gente? Estaria correto também. Só estou dizendo que é mais comum usar o substantivo em português e o verbo em inglês.
Então, o conhecimento da biologia dos parasitas ajuda no desenvolvimento de novas drogas e vacinas necessárias para o melhoramento global da segurança alimentar. Aqui também é o mesmo caso, eu coloquei substantivo ao invés do verbo, no original era verbo, mas assim, para melhorar, aí você tem aqui globalmente, para melhorar, né? Você teria que mudar isso aqui para um advérbio, verbo, advérbio, para melhorar globalmente a segurança alimentar. Então ficou melhor colocar melhoramento global, ao invés de colocar melhorar globalmente. Deixa eu ver como que era lá. To improve global food security. Para melhorar, tá? Aí você pode colocar o global no final, então. Para melhorar a segurança alimentar global. Tá, o global como adjetivo de segurança alimentar. Então, você poderia colocar aqui para melhorar a segurança alimentar global. Aliás, eu acho que eu mudaria aqui então, para o melhoramento da segurança alimentar global. O global é da segurança alimentar e não do melhoramento, tá? Acho que é isso mesmo. Fica melhor assim. Poderia colocar melhorar, poderia colocar o verbo, eu só coloquei o substantivo para mostrar que essa é uma estratégia muito comum, uma técnica muito comum na tradução de textos científicos, porque, de novo, em inglês é mais usado o verbo, em português é mais usado o substantivo. Aqui eu mudei muita coisa. Nesse estudo foram produzidas. Bom, em inglês tá we have produced. Em inglês é muito mais comum do que em português. Em português pode também, mas em inglês é mais comum usar o we, principalmente na metodologia que ele está descrevendo que eles realmente fizeram. Então, é comum usar o we na metodologia. Eu tirei o we e preferi colocar a voz passiva porque é mais comum em português. Você diz que foram produzidas ao invés de nós produzimos. Poderia manter o nós, mas fica mais fluente em português usar a voz passiva. Aí eu acrescentei nesse estudo, porque para dar uma ligação de uma coisa a outra, porque o we, ele indica que é nesse estudo, quando você usa o nós. Você está dizendo nós, eu e meus, os outros cientistas que trabalharam comigo. Então, o nós, ele significa que é nesse estudo mesmo que eles fizeram. Então, eu acrescentei mais para dar um link entre uma oração e a outra, né? E para indicar que foram produzidas sequências, foram esses cientistas aqui, quem são? Esses cientistas aqui, né? Isso aqui significa e outros, o RAID e outros, que produziram as sequências anotadas. Então, por isso eu coloquei nesse estudo. Se eu colocasse só foram produzidas sequências anotadas, parece assim, foram produzidas onde? Outros estudos? Então, eu tirei o I e coloquei nesse estudo. Poderia colocar, por exemplo, produzimos sequências anotadas. Gente, eu sugiro fortemente vocês eliminarem todos os nós. Nós produzimos. E colocar só produzimos. Porque em português, a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela está expressa no verbo. Em inglês não está. Em inglês, se você fala have, pode ser I, pode ser we, pode ser they, né? Agora, em português, quando você fala produzimos, só pode ser nós, não é eu produzimos. Então, gente, I strongly suggest tirem o eles, nós e deixem apenas o verbo. Às vezes fica meio repetitivo com o pronome, né? Ele, ela, eles, nós, e deixa a pessoa expressa somente no verbo. Então, se vocês optarem por deixar o nós aqui, retirem o nós e deixa produzimos sequências anotadas. Mas eu acho que assim fica mais do modo como se é feito em português, que ao invés de usar a primeira pessoa do plural, é mais usado a voz passiva. Então, nesse estudo, para dizer que somos nós, né, os autores aqui, foram produzidas sequências anotadas dos genomas das 7 espécies. Aqui eu só highlighted
porque eu estou usando o adjetivo, não, o artigo, que no original não tem, de os, né? Dos genomas, e não as sequências anotadas de genomas, porque é dos genomas especificamente dessas 7 espécies. Em inglês, aqui estava all 7 species, todas as 7. E agora eu vou falar uma coisa, em português não eu estou falando do português assim, super, sabe, padrão. Todas as 7. As 7. Quando você usa o artigo, né? As 7 é porque são todas, tá? Todas as é um pleonasmo, embora seja uma coisa amplamente aceita em várias situações, é um desses conhecimentos assim que pouquíssimas pessoas têm, na verdade. Mas já que nós somos, né, estudantes de letras, é bom a gente saber que isso daqui é considerado pela gramática tradicionalíssima como um pleonasmo. Às vezes a gente fala assim, todos os dois. Se você tem duas pessoas e você fala os dois fizeram isso, qualquer coisa, sei lá. Os dois fizeram isso. Quando você fala os dois, você já está falando que é todos. Então, quando você fala todos os dois, todas as 7, isso de acordo com a gramática tradicional, é errado. Você tira o todos, tá? Em inglês, pelo visto, não é, porque foi publicado dessa maneira, all 7. Em inglês não é errado. E então, quando você tem, ou você mantém o todos e tira um número. Por exemplo, todos fizeram isso, né? Não todos os dois. Ou então, os dois fizeram isso. Por isso aqui eu tirei todas as 7 espécies. Fica gramaticalmente errado, todas as 7. O que em inglês era all 7 species. Espécies de média que infectam frangos domésticos. Bom, aqui ficou muito estranho eu colocar um que e continuar, ficou longo. E esse que, porque já tem um que aqui, e aí tem um outro que aqui que é o which. Quer ver como era em inglês? É porque em inglês é that e depois which. Então, which reveal, o que revela. Se está no plural, reveal é plural, tá, gente? Reveals seria singular, tem S na terceira pessoa do singular. Então, eu vou procurar aqui o que se aqui é revelam, só pode ser as sequências, né? As sequências anotadas, né, do genoma. Então, essas sequências revelam. Essas sequências são o que os autores produziram. Veja que é uma análise sintática, eu nem sei direito o que são as sequências anotadas de genoma. Mas, enfim, eles produziram essas sequências que revelam, né? Não pode ser o frango que revela, o frango também está no plural, mas o frango revela, não, é alguma coisa que eles fizeram, né? Que é o método aqui, alguma coisa que eles fizeram, e o que eles fizeram revelou isso daqui. Né? Você tem método e você tem resultado. Então, o que eles fizeram revelou tal coisa. Aí, como você tem um that, que é o que, e você tem o which, que é um outro que, e aí tem uma frase meio longa, eu resolvi colocar um ponto final e coloquei o seguinte: os dados revelam. Porque, como eu disse, eles fizeram isso, que é uma metodologia qualquer aqui, eles produziram sequências anotadas dos genomas dessas espécies, e essas sequências, o que eles fizeram aqui, revelam tudo isso aqui. Então, coloquei os dados, revelam. Isso é meio clichê, né? Clichê não, como é que fala? Jargão mesmo dos textos acadêmicos. Os dados revelam, né? Isso é comum. Então, eu só estou usando uma coisa que é meio jargão. Os dados revelam toda a extensão de... Aqui foi difícil, eu tive que pesquisar o que era... Eu não sabia se era... Eu não sabia se era... Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Regiões de repetição rica ou regiões ricas em repetição. Aí eu descobri que é o seguinte, regiões ricas e pobres em repetições. Pode ser também regiões com muitas ou poucas repetições.
Então, ricas e pobres em repetições é com muitas repetições e com poucas repetições. Então, toda a extensão de regiões ricas e pobres em repetições, ou regiões com muitas ou poucas repetições, poderia ser também, previamente descritas, literal, né? Previously described. Eu só coloquei entre vírgulas aqui para quebrar um pouco a frase, mas ela é opcional, tá? E mostram, continua nos dados, os dados revelam e mostram que tais parasitas possuem o maior número de proteomas ricos em repetições já descritos. Tais aqui era these, pode ser estes parasitas, tá? Eu acho que era isso mesmo. These, então pode ser esses. Tais eu só achei um pouco mais formal. E aqui, the most, não é o mais rico, né? É o maior número. Isso foi uma coisa que eu entendi também só fazendo muita pesquisa, porque aí eu pensei, se é proteoma rico em repetição, o mais rico, o mais repetido era o quê? Aí eu entendi que era o maior número, the most proteomes. Quando você fala the most proteomes, o the most é relacionado ao proteomes. Então, quando você fala the most proteomes, é o maior número, na verdade. Então, aqui onde que eu estou, tais parasitas possuem o maior número de proteomas ricos em repetições já descritos. Ever described. Além disso, ademais, whereas, enquanto nenhum outro protozoário apicomplexa, gente, não tinha o protozoário, era só apicomplexa, eu não sabia se era nenhuma outra ou nenhum outro, então eu acrescentei o protozoário aqui, né? Nenhum outro protozoário apicomplexa, porque eu não sabia se era nenhuma outra apicomplexa. Então eu acrescentei, olha só, no other apicomplexan, será como pronuncia. Então eu pesquisei que é protozoário apicomplexa, então eu acrescentei protozoário aqui, tá? Só para eu saber como que eu ia concordar. Parece possuir retrotransposons. Por que eu coloquei o parece aqui? Porque em inglês está na voz passiva, uma voz passiva que não existe em português. Vamos lá, ela não existe, essa voz passiva não existe. Olha só, nenhum outro apicomplexa foi achado possuir. O que é esse foi achado? É que nenhum outro estudo encontrou, nenhum outro estudo achou, nenhum outro estudo revelou que nenhum outro estudo revelou a apicomplexa possuindo retrotransposons. É essa a ideia. Esse has been found, ele é uma voz passiva, que o apicomplexa, né, o sujeito, e aqui você tem uma voz passiva, ela não existe no português. Então, a ideia é o seguinte, que nenhum outro estudo, nenhum outro pesquisador observou outro apicomplexa que possui retrotransposon. É isso que a frase significa. Não sei o que é retrotransposon, não sei o que é apicomplexa, eu estou fazendo uma análise sintática. Então, assim, nenhum outro apicomplexa, se você traduzir literalmente, fica horroroso, fica agramatical, não é horroroso, fica agramatical. Nenhuma outra, não sei, apicomplexa foi encontrado possuir. Esse foi encontrado, quem seria o sujeito? Outros pesquisadores, tá? Então, a voz passiva é quando a gente omite o sujeito. Por exemplo, o fulano foi morto, foi assassinado. Então, eu estou omitindo quem que assassinou, porque, sei lá, não sabe. Então, essa é a voz passiva. Só que a voz passiva, em português e em inglês, elas não são equivalentes, né? Em inglês você faz voz passiva de coisas que em português não se faz. Então aqui significa alguém, na verdade ninguém, né? Porque está na negativa. Ninguém encontrou a apicomplexa que possui retrotransposon.
Então, eu achei estranho inventar um sujeito, falar que nenhuma outra pesquisa encontrou isso, e aí encontrou a apicomplexa possuindo o retrotransposon. Então, eu pensei muito e resolvi colocar o apicomplexa como sujeito mesmo, só que daí eu tenho que usar outro verbo, não posso usar voz passiva, não dá certo. Então, eu coloquei nenhum outro protozoário parece possuir retrotransposons. Né? Isso está embutido, na verdade, que nenhuma outra pesquisa chegou a esse resultado, tá? Então, por isso eu mudei completamente o verbo aqui para eu poder fazer uma voz ativa, porque a voz passiva aqui simplesmente ela não existe em português, não tem como nem transformar a voz ativa em voz passiva. Ninguém encontrou a apicomplexa possuindo retrotransposons, fica muito estranho. Então eu simplesmente reescrevi, incluí um parece. Então nenhum outro protozoário apicomplexa parece possuir retrotransposon, enquanto nenhum outro, em média, abriga uma família de cromovírus. Abriga porque is home to, quer dizer, é casa para uma família de cromovírus, eu achei estranho. Então, eu achei que a briga soa fluente. Aqui eu adicionei o artigo, né? Em português fica estranho falar análise dos genes, você vai falar a análise dos genes. E aqui também, né, o artigo foi adicionado, no original não tinha analysis of genes, então a análise dos genes, e o resto não houve muitas alterações. Envolvidos na biologia básica e na interação hospedeiro-parasita, então análise, revela adaptações em um ciclo de desenvolvimento vital relativamente simples. Só aqui, em inglês, o desenvolvimento é que é adjetivo e a vida é que é substantivo, é developmental life. Mas vida, desenvolvimento, nossa, nem sei. Eu achei melhor trocar o adjetivo com substantivo. Então, esse era um adjetivo, esse era um substantivo, e eu troquei. Esse ficou substantivo, esse é adjetivo. Né? Mudar a classe gramatical se chama transposição, é uma técnica que se chama transposição. Muda adjetivo para substantivo, verbo para substantivo, se chama... nossa, acabei de falar. Transposição. Desenvolvimento vital relativamente simples e um arranjo complexo de proteínas de superfície coexpressadas. Coexpressas, né, gente? Não é coexpressadas, coexpressas. Envolvidas na ligação com a célula hospedeira. Aqui também foi difícil, a ligação com a célula hospedeira. Eu tive que fazer alguma pesquisa para conseguir entender esse host cell binding, a ligação com a célula hospedeira. Sobre hífen, quando você tem em português as duas vogais diferentes, não se usa hífen, só se fosse duas vogais iguais, ok? Aqui é proteínas e superfície coexpressas, que é as proteínas envolvidas, né, as proteínas. Esse foi o primeiro exercício, agora eu vou passar para o segundo, que era aqui. Você tinha o proofreading, então vamos começar. Eu já destaquei onde estão os problemas. While previous studies reported aberrant expression of microRNAs or miRNAs in NSCLC, it is known little about which miRNAs play central roles in NSCLC pathogenesis, I don't know how to pronounce, and its regulatory mechanisms. Então, pouco se sabe, esse pouco se sabe é little is known about. Isso aqui também é um jargão muito utilizado. Little is known about, pouco se sabe. Aqui, na verdade, eu deveria ter colocado em vermelho esse daqui. Isso é uma questão de acronyms. Então, toda vez que você usa o acronyms pela primeira vez, você tem que fazer a definição dele.
Então, while previous studies reported aberrant expressions of microRNAs, aí você tem aqui entre parênteses a abreviação, in non-small cell lung cancer, aí você tem esse negócio aqui. Agora sim, little is known about which mRNAs play central roles in. E agora você pode usar o acrônimo, porque ele já foi definido na primeira menção. Lembrando, you have to mention the acronym, you have to define the acronym in the first mention. A BNT e todas as outras regras eu acho que em inglês e talvez em outras línguas também. To address this issue, isso aqui também é muito legal, gente. A gente pode usar nos nossos papers também. To address this issue quer dizer, é o mesmo que para atingir esse objetivo, para essa ideia, tá? Então é outro jargão utilizado na área acadêmico-científica, tá? To address this issue, it is presented a robust computational framework. De novo, né? É apresentado um robust computational framework. Robust computational framework é que é o sujeito de apresentar. Aqui existem duas possibilidades. Uma, to address this issue, quer dizer que é para resolver um determinado problema, para atingir o objetivo. Então, aqui são os próprios pesquisadores que estão apresentando esse Robust Computational Framework. Então, você pode colocar um we. We presented a Robust Computational Framework. Você pode também, eu vou colocar entre colchete, você pode também colocar a Robust Computational Framework não, vai ficar muito bagunçado. Eu acho que eu vou colocar vou colocar aqui embaixo. We presented a robust computational framework that integrated isso daqui com isso daqui. Deixa eu copiar aqui embaixo, gente, fazer as outras possibilidades. Eu posso dizer que a robust computational framework is presented. Estava em português, né? Aqui pode... Estava em português, estava no presente. Aqui pode ser passado ou presente. We presented, tanto faz. A robust computational framework is presented that integrated... E aí você tem toda esse complemento aqui, que é o do Computational Framework. Ou uma outra maneira, mas não fica muito legal, é dizer que a Robust Computational Framework that integrated match mRNA and mRNA expression profiles in aqui você não precisa mais, tá? Já foi definido na primeira menção, então você não precisa mais descrever o que é NSCLC. Okay. Então, esse é um outro jeito, ó. A robust computational framework that integrated match mRNA and mRNA expression profiles in NSCLC using feed-forward loops is presented. Ele está gramaticalmente correto, porém essa última aqui ficou estranha, porque o sujeito está grande demais, ó. Esse that integrated, nananana, isso daqui é um prepositional phrase, ele complementa o sujeito. O sujeito é o computational framework, tá? É o núcleo aqui do sujeito, tem um adjetivo, né? Mas é o núcleo do sujeito. E aí você tem um complemento aqui, o sujeito fica muito longo, e aí o predicado fica muito longe. Então, esse aqui ele está gramaticalmente correto, mas não ficou muito bom. Mas você pode colocar o predicado aqui e colocar o that depois. Ou você pode colocar o we. Também é uma outra maneira de resolver o problema. We presented a robust computational framework
that, então esse that está relacionado ao computational framework, né, que é o pronome relativo e que vai explicar o que esse computational framework faz. It has not been applied reproducible regulation analysis. Então, a ideia aqui é que essas análises aqui, esse reproducible regulation analysis, não foram aplicadas. Aqui tá fácil, é só mudar reproducible regulation analysis, o it não é o sujeito da coisa, o sujeito é reproducible regulation analysis, isso daqui é plural, tá? Nossa, isso aqui tá errado. Analysis é com S, com Z é verbo. Tinha um erro aqui ainda. Have. Então, aqui você tem plural, então é have not been applied in cancer or other diseases yet. Quando você tem o yet, né, ainda não, é present perfect, have been applied. We revealed 8 hub mRNAs that connected to a higher proportion of targets validated by independent datasets. It is necessary further studies. De novo, o it não é o sujeito. O que é necessário? Mais estudos. Então, mais estudos são necessários. Further studies. Further studies. Plural. Are necessary. Isso aqui também é muito comum, gente, nos papers, né? Quando você termina lá, concluindo, aí você fala, não, estudos, mais estudos mais aprofundados são necessários para revelar tal coisa assim, assim, assim. Em inglês é muito comum, é jargão, então, further studies are necessary for the discovery of new cancer-related cells. Ok. Então, aqui eu fiz o proofreading, para vocês se familiarizarem com essas estruturas do texto acadêmico, importante não só para a tradução, mas para o TCC de vocês. E aqui tem uma tradução de um trechozinho da cana-de-açúcar. Foi um trabalho que eu fiz. Eu comentei, né? Eu uso já os textos que eu já fiz, porque é mais fácil para eu comentar. Answer key. Então, aqui eu destaquei algumas coisas. Isso aqui é itálico, tem que manter, né? O autor escreveu em itálico, a gente tem que manter, tá, gente? Não mexe como fala, na formatação, não. A cana-de-açúcar no Brasil, cenário atual. A cana-de-açúcar, nome científico, é responsável pela geração de 1 milhão de empregos diretos, 3,6 milhões de indiretos no Brasil. Além disso, olha a falta de paralelismo. Aqui está por extenso e aqui não. Além disso, a cultura é responsável pela geração de divisas da ordem de 107 bilhões de dólares ao ano, segundo Neves, representando 47% da balança comercial do agronegócio brasileiro. Cerca de 45% da matriz energética brasileira é composta por fontes de energia renováveis, com destaque para o bioetanol e eletricidade, ambos obtidos a partir da cana-de-açúcar. Dentre as vantagens da produção de bioenergia a partir da cana-de-açúcar, gente, a partir é dificílimo traduzir para o inglês, e é muita gente usando a partir. Eu já peguei textos assim que tinha a partir do início ao final, e não é tão straightforward. A gente tem que... Às vezes é só um from, você resolve o problema, mas às vezes tem que quebrar a cabeça. Parece simples, mas não é. Destaca-se o menor gasto energético no processo produtivo e o balanço energético altamente positivo, quando comparada... Quem que está comparada? A bioenergia? Dentre as vantagens da produção de bioenergia a partir da cana-de-açúcar, destaca-se o menor gasto energético no processo produtivo e o balanço energético altamente positivo, quando comparada a produção de bioenergia. A partir da cana-de-açúcar, quando comparada com culturas como milho, trigo e beterraba açucareira. Sim, comparada é a cana-de-açúcar mesmo. Em português a gente tem que prestar atenção nessas coisas, em inglês não tem gênero, né? Bom, vamos lá, então. Sugarcane in Brazil, current scenario. Sugarcane is responsible for generating 1 million direct jobs and 3.6 million indirect jobs in Brazil.
eu repeti o jobs, eu achei que em português, em inglês não ficou bom omitir. Lembrem-se da questão da vírgula e do ponto, tá? In addition, outra coisa, onde que era? Além disso, gente, em textos acadêmicos, não é muito comum usar o besides. É mais comum usar in addition ou additionally, que é assim. Então, eu recomendo, até pro TCC de vocês, ou além disso, ao invés de usar o besides, usar sempre o in addition ou additionally. É assim, 300 vezes mais comum do que o besides em textos acadêmicos, tá? Esse 300 aqui, claro que não está baseado em estatística, não, inventei isso agora. Estou querendo dizer assim, é só uma figura de linguagem, né? Estou querendo dizer que é muito mais comum, tá? Ao invés de usar o besides, usar in addition ou additionally. This crop generates... Bom, eu omiti o is responsible porque eu achei muito repetitivo. Is responsible for generating. This crop is responsible for generating. Então eu omiti o is responsible para evitar repetição. Isso é melhoria, né? Porque o texto original, nesses casos, ele é descartado. Ele não é um texto publicado como literatura, ele é descartado. O cliente, geralmente, ele quer publicar o texto em inglês, ele escreve em português e passa para você traduzir e o original vai ser descartado. Então, às vezes você encontra alguns erros ou alguns... Aqui não é um erro, mas uma questão estilística, né? Enfim, omitir responsible. This crop generates foreign exchange of about 107 billion dollars per year, which represents, ao invés de colocar representing, eu coloquei which represents, mas tanto faz. Em português estava gerúndio, em inglês tanto faz. 47% of Brazilian agribusiness commercial balance. Cerca de... O que era o original? Cerca de... Outra coisa é... Quando você tem um número e você tem cerca de, mais ou menos, essa é uma palavra também muito mais usada do que about, do que qualquer outra, tá? Approximately. E, inclusive, é muito comum usar o símbolo. Isso é approximately. Só que você não pode começar frases com símbolo, então tem que usar por extenso. Mas, enfim, quando você tiver mais ou menos, cerca de, né, para números, essa palavra é muito mais comum nos textos acadêmicos do que o about. Então, approximately 45% of Brazil's energy matrix is composed of renewable energy sources. Aqui eu mudei bastante, among which we highlight bioethanol and electricity, both obtained from sugarcane. Deixa eu ver o que tinha lá no original. Cerca de 45% da matriz energética é composta por fontes de energia com destaque. Ah, tá. É porque eu não consegui colocar isso em inglês, com destaque. With, não deu muito certo. With, sei lá, emphasis. With emphasis on. Talvez. With emphasis on. With emphasis on poderia ser. Então, eu coloquei que nós destacamos. Como eu disse, em inglês tudo bem usar o i mais vezes do que em português. Então, entre os quais, né, among which, dentre os quais, destacamos. Foi isso que eu coloquei em inglês. Porque o com destaque, na época, acho que eu fiquei com um pouco de dificuldade por causa desse com. Em inglês, em português tem muito com, que em português às vezes, que em inglês às vezes não dá certo, tá? Então aqui eu mudei para among which we highlight bioethanol electricity both obtained from sugarcane. Aqui eu também mudei pelo seguinte, o início era dentre as vantagens estão. Eu coloquei o uso disso daqui e e o highly positive energy, são duas vantagens, tá? São as vantagens principais. Em português estava dentre as vantagens estão. Dá para colocar among the main advantages are. Aqui dá para colocar o verbo antes, é uma expressão, é uma estrutura sintática que é possível colocar o verbo antes do sujeito. Among the main advantages are, né? Entre as
principais unidades estão aqui, essa estrutura você pode colocar. Então eu poderia colocar de uma maneira mais literal: among the main advantages are use of less energy in the production process and, são duas, né? A highly positive energy balance. E daí quando comparado, mas eu coloquei use of less energy in the production process and a highly positive energy balance when compared with crops such as maize, wheat and sugar beet are the main advantages of producing bioenergy from sugarcane. Então eu mudei a ordem, mas poderia ter mantido a ordem do original, tá? Among the main advantages are the use of less energy in the production process and a highly positive energy balance when compared with crops such as maize, wheat and sugar beet. A propósito, gente, milho em textos acadêmicos é maize, não é corn, tá? É sempre maize. Eu não sei porque, eu já pesquisei, mas eu não lembro mais. Eu sei que é maize e nunca corn. Mas isso eu aprendi também na marra. Enfim, esse é o answer key. Outras possibilidades, né, outras traduções são possíveis, mas eu deixei aqui como ele ficou quando eu enviei para o cliente. Bom, eu vou disponibilizar isso para vocês e por hoje é só o feedback mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato e para a aula que vem eu vou gravar algumas instruções, algumas dicas para nossa próxima tradução, que vai ser um artigo quase inteiro, não vou dar o artigo inteiro não, mas quase inteiro, do português para o inglês, para a gente treinar muito bem essa sintaxe dos textos acadêmicos.